Olá, eu me chamo Elizabeth, sou professora de Educação Física e juntamente com minha colega Carmen Ione Reiser da Cruz, vamos apresentar o trabalho Inovação por meio da gamificação no processo de ensino e aprendizagem. Esta atividade ela foi desenvolvida no curso de pós-graduação em Inovação na Educação, que tem o financiamento do UNEDU por meio do Fundes. Esta pós-graduação teve início no ano de 2019 e se estende agora até o final do ano de 2020. Nesse contexto que nós vivemos, né, desde o mês de março, com a situação das escolas fechadas na sua forma presencial e tendo as suas aulas desenvolvidas de forma remota ou pelo encaminhamento de atividades impressas para os estudantes, este momento exige e exigiu dos professores situações de fazer diferente ou adequar-se a este momento que não estávamos preparados desta forma tão brusca para que fosse colocado em prática. Então, quando a gente fala em inovação, nós comentamos, nós nos referimos, na verdade, a situações de fazermos diferente, de que forma que podemos atuar junto aos nossos estudantes, de que forma que podemos ministrar os nossos conteúdos de uma forma diferente, fugindo do tradicional, quer seja nos apoiando em recursos tecnológicos ou nos apoiando em elementos físicos, mas que podemos transformar ou incluir algumas situações de jogo para que tenhamos um sucesso, né, no ensinamento de algum conteúdo ou para que atenda a uma necessidade pedagógica do professor, quer seja na fixação de um conteúdo, quer seja numa avaliação, quer seja na introdução de um conteúdo novo, ou na recapitulação ou no reforço de um conteúdo que os alunos, por exemplo, tiveram alguma dificuldade. Em especial neste momento, onde estamos desenvolvendo as aulas de forma remota, onde não temos presencialidade, e as aulas talvez demandem de um certo tempo extenso, é necessário, né, que os professores, então, encontrem possibilidades ou encontrem alternativas no sentido de engajarmos os alunos, no sentido de motivá-los para que este tempo diante das câmeras ou diante dos vídeos, eles não se tornem maçantes, não se tornem cansativos, e que a gente possa, então, atingir os nossos objetivos e darmos continuidade nesse processo de ensino e aprendizagem. A gamificação, ou seja, a utilização dos elementos do jogo, né, como processo de ensino e aprendizagem, ele vem nos auxiliar neste processo para que seja possível, então, potencializar o aprendizado e o engajamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Diante das necessidades pedagógicas, o professor vai identificar, então, o que é necessário. E diante da mecânica do jogo, diante, né, do uso de alguns elementos, quer seja de forma competitiva ou de forma cooperativa, tentando transferir, né, a questão das metas, a questão dos objetivos, a questão do feedback, a questão da participação e até mesmo a questão da premiação ou, né, de alguns prêmios para os estudantes. O professor pode se utilizar, então, de elementos do jogo, ou seja, aplicar
estas situações da gamificação em situações pedagógicas para que seja possível avaliar, para que seja possível fixar um conteúdo, para que seja possível introduzir novos elementos, novas unidades de ensino, e entendendo que essas possibilidades, elas são possíveis neste momento de pandemia, em especial, no sentido de tornar nossas aulas mais atrativas, pois estamos num momento de que completamos quase 6 meses de aulas mediadas por tecnologia, mas não queremos descartar e não podemos descartar essas situações de gamificação em momentos em que não estaremos mais na pandemia. Logicamente que com situações de presencialidade é possível utilizarmos os elementos dos jogos de carta, os elementos dos jogos que têm implementos, né, como peças, como dados, como as próprias peças dos jogos de dama, folhas de papel, canetas, post-its. Então, nós temos vários elementos e materiais que no ensino presencial, a gamificação, ela também existe uma possibilidade muito rica e muito engajadora de trabalharmos com os alunos. Especificamente, então, no curso de especialização em inovação na educação, muitos componentes curriculares ou muitas disciplinas que nós tivemos ao longo deste processo de formação, desde o ano de 2019, nos capacitaram e nos habilitaram a identificarmos várias metodologias, né? Várias formas de estarmos trabalhando, não só a questão da gamificação, mas trabalharmos com os nossos alunos por meio de projetos, por meio de estudos de resolução de problemas, trabalho em equipes, enfim, né? Todas estas possibilidades que nos permitem inovar no processo pedagógico, no processo de transformarmos as nossas aulas de situações tradicionais, né, que vínhamos desenvolvendo ao longo dos, né, de todo esse processo formativo e que estamos nas nossas escolas, para que esses momentos inovadores promovam um engajamento maior e que nós coloquemos os nossos alunos como centro do processo de aprendizagem. Então, os componentes curriculares práticos, eles são importantes, pois foi possível conhecer possibilidades e outras alternativas para que atendessem às necessidades pedagógicas dos professores, promovendo ambientes diferentes de aprendizagem, desafiadores, atrativos e que promovam, sim, de uma forma muito efetiva a aprendizagem dos estudantes em nossas escolas.